E aí, moçada, tudo bem? Vamos ver uma aula aqui hoje sobre termoquímica. A termoquímica é a parte da química que estuda os processos de absorção e de liberação de calor nas reações químicas. Os processos de absorção de calor são chamados de processos endotérmicos. E os processos de liberação de calor são chamados de processos exotérmicos. Antes da gente ver esses termos aplicados nas reações propriamente ditas, vamos estudar alguns casos para entender eles melhor. Então, processos endotérmicos. Processos endotérmicos são aqueles que envolvem absorção de calor. Endo significa para dentro e termos vem de temperatura. Só que não significa absorção de temperatura, isso não existe. Significa absorção de calor. Por exemplo, quando a gente coloca uma panela com alimento sobre a chama do fogão. Então, a panela e os alimentos contidos aqui dentro, como também a água utilizada para cozinhar o alimento, vão absorver o calor liberado pela chama do fogão. Então, em relação à panela e o que tiver contido dentro dela, os processos são endotérmicos, porque eles absorvem calor. Por exemplo, quando a gente coloca um cubo de gelo sobre a mesa, esse cubo de gelo ele vai absorver calor das redondezas do ambiente e vai derreter. Então, o cubo de gelo está sofrendo um processo endotérmico de absorção de calor, certo? Além dos processos de absorção de calor, existem também os processos de liberação de calor. Esses são chamados de processos exotérmicos. Exo significa para fora, termos vem de temperatura, calor, então é um processo de liberação de calor. Por exemplo, nos dias frios, a gente se coloca em frente às lareiras, né? A queima da madeira nas lareiras é um fenômeno exotérmico. Reações de queima são reações exotérmicas, que liberam calor. Esse calor é absorvido pelas pessoas que estão aqui fora que se aquecem. Mas a queima, o processo de queima da madeira, libera calor, um processo exotérmico. Por exemplo, no incêndio, os bombeiros têm que usar roupas especiais para se proteger, porque a liberação de calor na queima dos materiais é muito intensa. Então, um exemplo de processo exotérmico são reações de queima, reações de liberação de calor. É importante notar que a classificação em exo ou endotérmico depende da referência que estamos adotando. Voltando para a primeira parte, a queima do combustível aqui na chama do fogão é um processo exotérmico que libera calor para a panela. Então, em relação à queima do combustível, o processo é exo. E em relação à absorção de calor pela panela e pelos conteúdos aqui dentro, o processo vai ser endo. Da mesma maneira, na próxima tela que a gente estudou, em relação à queima da madeira, o processo é exotérmico, porque libera calor. Só que em relação às pessoas que poderiam estar absorvendo esse calor, o processo seria endotérmico. A mesma coisa aqui para o bombeiro. Em relação à queima dos materiais no incêndio, o processo é exotérmico, libera calor. Agora, o bombeiro que vai ser irradiado por esse calor, vai absorver esse calor, sofre um processo endotérmico. Por exemplo, imagina que a gente pega aqui o tocha humana, certo? E ele é utilizado para cozinhar alimento, né? O tocha humana é um personagem, um herói extremamente exotérmico, porque ele tem o poder de pegar fogo e liberar calor para todas as imediações. Então, em relação ao tocha, o processo é exotérmico. Ele é a fonte de calor liberando calor. Só que os franguinhos aqui, o alimento que está absorvendo esse calor, está passando por um processo endotérmico. Legal? Então, tudo depende do nosso referencial, da fonte que a gente está tomando. E isso aplicado aos estados físicos da matéria. Existem basicamente 3 estados físicos da matéria: sólido, certo? Estado líquido e o estado gasoso, que eu represento aqui para a forma de vapor. Do sólido para o líquido, a gente tem fusão.
o sólido ele precisa absorver calor para ir para o estado líquido. Logo, a fusão é uma transformação endotérmica. Do líquido para o vapor, vaporização. O líquido precisa absorver calor para virar vapor. Logo, a vaporização é um processo endotérmico. Do líquido para o sólido, a gente precisa resfriar o líquido precisa liberar calor para virar sólido durante a solidificação. Assim, a solidificação é um processo exotérmico. E do vapor para o líquido, a gente precisa resfriar o vapor na liquefação ou condensação para ele virar líquido, certo? Assim, o vapor liberando calor também faz com que a liquefação, a condensação, seja um processo exotérmico. Então, no sentido do sólido para o líquido e do líquido para o vapor, a fusão e a vaporização são endotérmicas. E no sentido do vapor para o líquido e do líquido para o sólido, a liquefação e condensação e a solidificação são processos exotérmicos, certo? Tudo bem? Então tá bom. No próximo videozinho a gente vai ver como isso é associado a uma reação química. Até daqui a pouco, hein?